Não menos importante do que falar da audição também é falar um pouquinho da alimentação. Não existe, já dizia a avó, vamos dizer assim, né? Saco vazio não para em pé, mas saco cheio de coisa ruim também não vai parar. E quem vai confirmar o que eu estou dizendo aqui para vocês é uma colega que conheci também através da minha esposa, do mestrado dela, já fizemos uma live juntos, uma pessoa fantástica, uma pessoa para frente, uma pessoa que também quer o bem do idoso, e isso é perceptível, Gabriele, na tua vida e nas tuas postagens. É uma pessoa que se importa com a vida, isso sim, é uma pessoa pronta para trabalhar com o processo do envelhecimento. Então, vou apresentar a vocês, eu convido a Gabriele da Graça Botezin, ela é nutricionista, hoje ela é doutoranda em envelhecimento humano, porém já é mestre pela Universidade de Passo Fundo, também em envelhecimento humano, especialista em saúde do idoso e residência multiprofissional integrada em saúde do idoso e atenção ao câncer. É uma pessoa, assim, muito bem, eu tenho ótimas referências dela. Então, uma honra tê-la aqui, Gabriele, gostaria de convidá-la a entrar e participar conosco. Fique à vontade. Gabi, pronto, agora eu consegui aqui, apanhei, mas consegui. Seja bem-vinda, minha querida. Tá aparecendo para vocês? Tá aparecendo, sim, tá? Estamos ouvindo bem você também. Show. Então, agradeço primeiramente ao contato, né, que tive há alguns meses atrás com o Omar, onde a gente fez uma live super de última hora, né, Omar, mas foi muito enriquecedora e que trouxe, então, até o dia de hoje, esse outro convite para estar falando sobre nutrição, envelhecimento e longevidade. Eu sempre costumo brincar que eu passaria a semana inteira aqui falando sobre nutrição se me deixassem. Então, o que eu optei por trazer hoje para vocês, lembrando que por ser um evento interdisciplinar, não tem como eu trazer coisas onde apenas a nutrição poderia trabalhar. Então, falar em percentual de macronutriente para o idoso, acredito que não seja a nossa intenção, mas sim trazer coisas que a equipe multiprofissional possa trabalhar com esse idoso. Então, eu separei alguns materiais para vocês, que a gente vai estar discutindo hoje, para que tanto a nutrição, quanto a fono, quanto a medicina, né, quanto a física, enfim, educadores físicos possam estar trabalhando com o idoso, desde o processo de promoção, de prevenção e também de tratamento de algumas patologias que estão totalmente ligadas aí ao processo do envelhecimento. Então, eu sempre costumo trazer nas minhas aulas, né, nas minhas conversas, o porquê que é um dos meus assuntos favoritos e o que essa menina está vindo falar, né, sobre envelhecimento conosco. Eu costumo me sentir lisonjeada em poder falar sobre o assunto, porque eu tive esse prazer de poder trabalhar em todos os cenários onde o idoso pode estar inserido. Então, ainda na minha residência, eu pude tratar o idoso tanto na promoção de saúde dentro das unidades básicas de saúde, mas também dentro do ambiente hospitalar, onde a gente realmente tem que tratar a doença já instalada. Dentro do mestrado e agora no doutorado, eu consigo trabalhar na pesquisa, né? Inclusive, depois que terminar a palestra, eu já saio correndo, porque tenho que coletar dados domiciliares de idosos em uma cidade vizinha aqui de Passo Fundo, então consigo me inserir nesse âmbito também. E hoje, eu também trabalho, além dentro da parte clínica de consultório, que eu também me permite, né, trabalhar com o público idoso, eu também sou responsável pelo serviço de nutrição de uma ILPI aqui em Passo Fundo. Então, a gente consegue ver a importância da nutrição em todos esses cenários e o quanto uma equipe multiprofissional é necessária na parte da orientação da nutrição também, e não apenas o profissional nutricionista. Então, a gente vai estar conversando um pouquinho hoje sobre tudo que envolve esse processo. Separei um pouco do conteúdo programático nesses 25 minutos que temos, então vamos falar um pouco das características e das mudanças fisiológicas, que é algo que todos os outros colegas já abordaram, tanto no dia de ontem como de hoje, né? O quão tudo isso está ligado e atrelado à nutrição do idoso, quanto isso influencia
no perfil nutricional, na qualidade nutricional, tanto da alimentação quanto da característica física do idoso, e trazer um pouquinho também sobre a nutrição, tanto na prevenção quanto no tratamento de patologias, trazendo um pouco da expectativa e da realidade que a gente encontra nos diferentes cenários, e principalmente com materiais que a gente possa estar utilizando não apenas no idoso com a patologia instalada, porque senão a gente passaria semanas aqui trazendo a especificidade de cada doença, né? Mas de situações e de orientações que a gente fornecendo a esse idoso, vamos estar auxiliando tanto na prevenção, mas também no tratamento de patologias, que hoje a gente sabe que junto, né, atrelado a essa atual dinâmica demográfica, existe também uma mudança no perfil epidemiológico, onde as doenças crônicas não transmissíveis estão, né, em uma prevalência muito alta no nosso público idoso, né, e o quão a mudança de hábito de vida, e um dos pilares é a alimentação, está totalmente ligada a isso. Então, é muito interessante a gente estar abordando essa questão também. Falando um pouco, então, pessoal, sobre as características, a gente deve, primeiramente, pensando na nutrição e em todas as áreas, entender que o envelhecimento é um processo natural, que vão existir mudanças fisiológicas, anatômicas, funcionais, metabólicas, neurológicas e imunológicas nesse idoso. Então, a gente tem que estar preparado para encontrar, não que isso seja uma via de regra, né? Tem muitos idosos que essas mudanças acabam não sendo tão perceptíveis, mas a gente tem que estar preparado para encontrar e para levar tudo isso em consideração quando a gente fala de nutrição. E também existe essa questão da idade cronológica e da idade biológica. Então, existe a idade que a gente pisou na terra, que a gente nasceu e que vamos ganhando e comemorando um ano de vida no passar dos anos, né? E que isso define quantos anos temos. Mas também existe a idade biológica, que é a idade que a gente aparenta ter, né? Que é a idade que as nossas células aparentam ser, eu costumo falar. E que essa idade biológica é hiper influenciada pelo nosso estilo de vida, né? Tanto na questão de sedentarismo, né? De hábitos de vida saudáveis no geral, mas também a alimentação. E junto com isso também tem a questão genética, condições socioeconômicas, estresse, a interação social, o ambiente. Então, é um compilado de questões que vão estar influenciando, mas dentre elas existe o pilar da alimentação que a gente tem que estar falando, né? E principalmente quando a gente atende o idoso, pensando na nutrição, a gente tem que pensar que envelhecer é muito diferente de adoecer, né? Eu costumo sempre trazer na minha fala, quando eu falo do idoso, é que na época da minha especialização na residência, a partir do momento que eu sentei atrás da mesa lá do atendimento ambulatorial, dentro das unidades básicas de saúde, como eu estava muito acostumada com o âmbito hospitalar, porque a maioria dos meus estágios na graduação foi no âmbito hospitalar e eu já caí de paraquedas na residência, eu sempre que vinha lá a ficha do idoso que eu iria atender, que eu ia prestar esse atendimento nutricional, eu já esperava que viesse um idoso totalmente, né, adoecido, debilitado, com perdas funcionais. Eu já me direcionava lá para a entrada da UBS para estar ajudando esse idoso a caminhar até a minha sala. E o que eu me deparava muitas vezes é que essa realidade não existia, que talvez o idoso que eu tivesse ali atendendo, ele estava, né, melhor do que eu. E então a gente tem que saber diferenciar isso e entender que a nutrição é a base da nossa qualidade de vida também, é a base de uma longevidade, né, tanto da prevenção quanto do tratamento de doenças, e que ela tem que ser individual, né, a partir de cada realidade que a gente encontra esse idoso. Não tem como falar de envelhecimento e nutrição e não levar em consideração as mudanças fisiológicas que ocorrem nesse processo,
Então, a primeira delas entra a mudança da composição corporal, muito bem trazido ontem pela professora Lia. Então, a gente sabe que existe uma prevalência alta de sarcopenia e também de obesidade sarcopênica, e isso é uma coisa, principalmente a obesidade sarcopênica, que tem que ser levada em consideração, porque visualmente aquele idoso está com o peso adequado, né, muitas vezes acima do peso, e a gente prefere por manter ele daquela forma, mas sem avaliar a questão muscular, né, o percentual de massa magra que aquele idoso possui. Então, existe sim essas questões, e que a alimentação, principalmente o percentual de proteína que a gente vai estar oferecendo para esse idoso, né, é muito importante nesse processo. Existem, então, as perdas sensoriais, também trazido pelo Leonardo ontem. Então, tem a questão do olfato do idoso, que já não vai mais ser o mesmo, a questão do paladar pelas papilas, né, gustativas, que também vão estar alteradas, e que muitas vezes leva esse idoso a ter uma perda de apetite, né? Então, levar em consideração as preferências alimentares e tentar realizar algumas combinações, acredito que seja o segredo para a gente tentar manter, né, também o estado nutricional desse idoso. Existe também a questão bucal, que está ligada à questão sensorial, que é a perda dentária, as próteses, né? Essa redução, então, salivar, que acaba dificultando a ingestão de alimentos um pouco mais sólidos, né? Um pouco mais secos. Então, todas essas questões a gente tem que pensar também. Principalmente em relação à absorção de nutrientes e de micronutrientes, porque não adianta só a gente pensar nos macros, né? Nos micros também temos que levar em consideração, mas existe a questão gastrointestinal, desde a disfagia, que vai ser o problema de deglutição, né? Levando o idoso aí a estar mais propenso a pneumonias aspirativas, né? Toda essa questão. Existe a questão da gastrite, que está muito ligada à polifarmácia, então, por não ter muitas vezes essa proteção gástrica, tantos medicamentos que esse idoso pode estar recebendo, que acaba danificando aí a parede do estômago, né? A cloridria, então, essa excreção, né, do ácido gástrico, a gente também encontra uma deficiência que acaba influenciando muito na digestão dos alimentos e absorção dos micronutrientes e nutrientes, e a questão intestinal, que a gente tem desde o idoso que apresenta diarreia, né? Mas também o idoso que apresenta constipação. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Aí entramos em uma questão que a gente passaria a semana inteira aqui falando, que são as doenças, né? Principalmente as doenças crônicas não transmissíveis. Entra também em conjunto dessas a doença renal, o AVC, que também é muito presente, né? Que acaba sendo também uma das complicações dessas doenças não transmissíveis, né? Como, enfim, a hipertensão. E também a questão do Parkinson e do Alzheimer, que vão estar influenciando na forma com que esse idoso se alimenta. E também em relação a medicamentos específicos que ele usa para o tratamento dessa doença, que não podem ser ofertados juntamente com muitos aminoácidos, né, muitas proteínas. Então, isso também tem que ser levado em consideração quando a gente avalia o idoso como um todo. E também, por último, a lesão por pressão, né? Muito encontrado no idoso que está no ambiente hospitalar, no idoso que está acamado em uma ILPI, onde essa restrição na mobilidade, da funcionalidade do idoso faz com que ele fique mais restrito ao leito, né? E que por ter um baixo MC, uma baixa reserva, né, de gordura também e de massa muscular, acaba fazendo com que ele fique mais propenso a abrir essas lesões. Então, é uma coisa que a gente também tem que ficar de olho quando avalia esse idoso nesses cenários. E trazendo um pouco, então, sobre a nutrição na prevenção e tratamento de patologias, pessoal, eu resolvi trazer para vocês materiais que vocês podem
orientar os seus pacientes, e eu falo isso num processo de envelhecimento humano, então não é apenas no idoso a partir dos 60 anos, mas também, né, na sua fase ali de adolescência, em a fase adulta. Então a gente tem que cuidar da nossa saúde, temos que prevenir essas patologias que estão ligadas à alimentação por meio de orientações que eles devem começar a seguir desde o primeiro momento, né? Que começam a ter contato com um alimento sólido, né? Então, eu costumo trazer muito sobre o Guia da População Brasileira, que muitas pessoas conhecem, mas também tem muitas pessoas que não têm acesso, né, por falta de conhecimento, porque ele é um material em PDF que foi produzido pelo Ministério da Saúde e que traz, dentro de 5 capítulos, todas essas questões nutricionais que devem ser levadas em consideração e que vão auxiliar não apenas na prevenção, mas muitas dessas características abordadas nos capítulos vão nos auxiliar em doenças específicas, né, ligadas à alimentação, em que a gente pode estar utilizando tanto para fornecer para esse idoso um material para que ele possa ter acesso, mas também para nos informar para que posteriormente a gente possa repassar essas informações. E junto no guia, pessoal, ele também apresenta os 10 passos para uma alimentação saudável, que é como se fosse uma mini orientação que a gente pode estar passando para esse paciente, né? E que vai fazer com que ele tenha escolhas mais saudáveis, alimentares, que vão influenciar, sim, na sua alimentação em geral, e que vão estar trazendo uma oferta melhor de nutrientes e uma melhor qualidade de vida a longo prazo. De uma forma bem resumida, pessoal, eu resolvi trazer para vocês o principal fator que o guia nos apresenta e que a gente pode estar passando como orientação aos nossos pacientes idosos, enfim, e público em geral, é que o guia nos traz essa questão de fazer da alimentação natural, da comida de verdade, do arroz, do feijão, das frutas, dos legumes, das verduras, a base da nossa alimentação. E eu costumo, né, principalmente nessa época de terrorismo nutricional, onde a gente pensa que apenas os integrais, né, o valor caro dos alimentos mais integrais que a gente vai encontrar no mercado, que aí sim a gente vai estar, né, fornecendo uma boa nutrição, vamos encher esse idoso de suplementos, né, e não é por aí. A gente pode sim e deve ter uma alimentação equilibrada a partir dos alimentos sazonais que a gente encontra na feira, que a gente encontra de uma forma mais acessível, né? E é isso que o guia prevalece. Então, dos principais fatores aí que ele aborda é os alimentos in natura ou minimamente processados como a base da alimentação. E aqui eu trouxe para vocês o que seriam esses alimentos in natura, minimamente processados, e aí ele fala muito dos alimentos processados e ultraprocessados. Então, quando a gente fala de um alimento in natura ou minimamente processado, é aquele alimento que a gente, aquele alimento que eu costumo sempre trazer a forma mais básica, assim, colheu, né, e passou por um processo minimamente, né, ali de retirar as cascas, retirar as impurezas, e ele é, por exemplo, esse milho aqui, que ele ainda está na sua característica inteira, né? É o alimento natural. E aí entra na questão do alimento processado, e que muitas pessoas acham que estão se alimentando de uma forma adequada, e na verdade não, né? Que é a questão dos enlatados, né? Que já passam por um tipo de processamento, e os ultraprocessados, que aqui, ó, é de milho, mas na verdade é um alimento que a indústria inventou, né? Utilizando essa fonte, né, que seria o milho, mas que na verdade de saudável não tem nada. E quando a gente orienta que os idosos façam, que a população em geral faça uma alimentação com base em alimentos in natura, o que a gente vai estar ajudando? Reduzindo a quantidade de sódio dessa alimentação, porque os alimentos processados e ultraprocessados existe a questão da conservação, onde eles carregam
em aditivos, em conservantes, em sódio e muitas vezes em açúcar também, né? E aí, quando a gente fala de sódio, de açúcar e também de fibras e proteínas, que favorecendo essa alimentação mais natural, a gente vai ter uma biodisponibilidade melhor desses nutrientes, né? Principalmente fibra e proteína, a gente vai estar trabalhando no tratamento de doenças específicas. Então, reduzindo o sódio, a gente vai estar auxiliando aquele idoso que sofre com hipertensão, né? Controlando um pouco a questão do açúcar, a gente vai estar tratando já a questão do diabetes. A questão aqui das fibras e proteína também para reduzir índice glicêmico dos alimentos, né, relacionado ao controle da glicemia, a proteína para estar prevenindo a sarcopenia, né, prevenindo essa desnutrição no nosso paciente. Então, são pequenas orientações que a gente vai fornecer a esse idoso que vai estar favorecendo, né, tanto na prevenção, mas também no tratamento de patologias ligadas à alimentação. Então, a gente pode achar que é uma coisa muito básica, mas que, na verdade, faz muita diferença quando a gente fala de alimentação de verdade, né, de uma nutrição de qualidade. E outro material, pessoal, muito interessante e que até pouco tempo a gente não tinha conhecimento da existência dele, são os fascículos que o próprio Ministério da Saúde criou a partir do Guia Alimentar, onde trata tanto da questão do adulto, mas também do idoso. Então, hoje eu trouxe para vocês o protocolo do uso do Guia Alimentar da população brasileira para orientação alimentar da pessoa idosa. Então, por que esse protocolo foi criado? Como uma forma de nos guiar, né, no atendimento desse idoso de forma mais estruturada. Então, até dentro do material, ele tem uma forma organizacional de estar trazendo, né, todos os passos para que o idoso me respondeu que ele está, enfim, consumindo uma quantidade adequada de fibras por meio do feijão, ok. Então, se ele não respondeu, qual orientação eu posso fornecer para que ele tenha esse hábito? Então, ele vai estruturando isso e é uma forma muito legal da gente estar trazendo para a nossa rotina, principalmente para individualizar o atendimento desse idoso a partir dessa anamnese que a gente faz para entender como está a realidade alimentar dele, né, e como ele tem se alimentado em relação à qualidade nutricional dos alimentos. E hoje a gente sabe, pessoal, que dentro do público idoso, ele é caracterizado majoritariamente pelo consumo de alimentos in natura e minimamente processados. Então, muitas vezes, ele não consome muitos alimentos, né, industrializados, muitas guloseimas, enfim, não é muito do salgadinho. Isso, né, até é uma realidade que a gente encontra. Mas o que a gente encontra que deve ser levado em consideração? O consumo insuficiente de frutas, legumes e verduras, e principalmente ligado à questão da dentição, né, onde eles já não conseguem mais comer os alimentos sólidos. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar atento nessa pergunta e nesse questionamento da rotina. E o que a gente vê muito dentro desse âmbito, né, indiferentemente se for na questão hospitalar, de LPI ou domiciliar, é essa troca, né, das refeições principais por bolachas salgadas, os pães, o café com leite e pão, né, e até alguns doces e guloseimas que eles gostam, esses doces mais caseiros também, né, muita bala, eles gostam muito de ter sempre uma balinha no bolso, tanto para presentear quanto para fazer consumo. Então, são coisas que a gente tem que estar atento que vão estar influenciando aí na saúde desse idoso. Essa questão, então, das trocas das refeições principais por lanches mais prontos, ou essa questão do café com leite e pão, e muitas vezes ligado ao idoso, essa questão social de não ter um apoio de um indivíduo que consiga fazer a refeição para esse idoso. Então, a gente tem que estar muito atento a isso, né? Em como a gente pode criar alguma estratégia para que esse idoso não fique consumindo apenas esses alimentos, já que ele não consegue ir até um fogão, né? Realizar a sua refeição. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ficar de olho e levar principalmente em consideração as questões fisiológicas, psicológicas, sociais, né? As doenças crônicas, né? E essa questão, então, da dificuldade da alimentação, da mobilidade, que existe, né, essa influência no estado nutricional do idoso. Então, a gente tem que estar atento a isso.
E dentro desse fascículo, como que ele se organiza? Então, primeiramente, ele traz que a gente tem que trazer a valorização da ação. Se o idoso pratica aquilo que a gente julga por saudável, a gente valoriza. A gente diz muito bem, fulano, é isso aí mesmo, temos que continuar fazendo isso para que o senhor tenha uma saúde adequada, né, uma nutrição adequada. A partir do momento que a gente visualiza que o idoso não está tendo essa ação, não está realizando isso, parte, então, a todas as orientações estruturadas dentro desse fascículo e que a gente tem que estar trabalhando com esse idoso. Ele traz questões que visualmente parecem ser muito básicas, mas quando a gente pensa no porquê estimular essa ação, a gente entende melhor, né, o porquê ele traz com muita frequência essa questão. Então, por exemplo, a questão de estimular o consumo diário do feijão. Começar, Gabi, mas meu Deus, feijão, por que o feijão? Feijão, se a gente for pensar, é a comida do brasileiro. Arroz e feijão fornecem o total de aminoácidos, a combinação de aminoácidos que a gente encontra em um pedaço de carne. Então, o que muitas vezes, pela questão do acesso, da compra ou até da dentição, o idoso não consegue consumir, o feijão já nos garante que nutricionalmente ele vai estar, de certa forma, assistido, né? E aí entra essa questão também que o fascículo leva em consideração, é se o idoso não conseguir comer, mastigar o feijão. Existe a questão da sopa de feijão, né? Uma questão mais de ofertar o alimento em forma de purê, né? Então, não deixando para que ele fique só com a papinha do leite com o café e a bolacha Maria, mas tentar estimular a ingestão desses alimentos naturais e riquíssimos, né, nutricionalmente falando, e que são muito importantes para o envelhecimento como um todo. Essa questão de orientar para que evite o consumo de bebidas adoçadas, principalmente orientando a questão da água, né, que é algo que o idoso deixa de lado. Então, essa questão da desidratação está muito frequente, né, quando a gente avalia o idoso. Orientar, então, que evite o consumo dos ultraprocessados, como falado, né, anteriormente. Orientar o consumo diário de legumes e verduras, e até para o idoso da forma cozida, em forma de purê, ou alguma preparação em forma de bolo, principalmente as frutas, né? Ele não gosta muito da fruta mais, por exemplo, a maçã. O que a gente pode estar fazendo? Coloca numa preparação, num bolo, oferta com o café com leite, que ele gosta muito. Então, são combinações que a gente faz que acaba favorecendo essa ação mais saudável, né, frente à alimentação. E, principalmente na questão do idoso, orientar que o usuário come em ambientes apropriados e com atenção. Então, realmente, sentar à mesa, não fazer... Isso é uma conversa muito com a família, né, que acompanha esse idoso. Não ofertar o alimento na cama, né, no idoso que já está muitas vezes com uma perda de funcionalidade, já não se exercita tanto, né, trazer o idoso à mesa, sentar em família, né, isso é muito importante ser valorizado dentro do envelhecimento. E aqui também, pessoal, eu trouxe brevemente para vocês a pirâmide alimentar para idosos, que é recomendado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que ele, diferente da pirâmide habitual que a gente encontra, ele existe aqui essa questão que na base ele estimula a funcionalidade do idoso, estimula a prática, né, de atividades laborais, atividade física, né, essa questão da hidratação que na outra pirâmide, né, da população normal não está presente, mas no idoso está, e aí sim entra a questão da alimentação e dos grupos alimentares que devem estar fazendo parte de um total da alimentação do idoso, então também é algo para a gente estar trazendo como orientação para ele. E aqui em cima ele traz a importância das principais vitaminas, né, ligadas ao processo de envelhecimento, então o cálcio, a vitamina D, a vitamina B12, cuidando nessa questão óssea, questão de memória, então é um baita material para a gente estar orientando para o idoso também. E aí, para a gente finalizar, eu trouxe um pouco da expectativa e realidade do que é atender um idoso na prática, né? Que muita gente fala de teoria, o livro nos traz coisas maravilhosas, mas que quando a gente se depara a realidade daquele idoso, muitas vezes não é assim. Então, a primeira expectativa, o que a gente pensa, né, quando a gente trata do idoso que
precisa prevenir desnutrição, precisa prevenir sarcopenia, a gente pensa, vou conseguir incluir as proteínas de alto valor biológico, carne, ovo, né, em todas as refeições para prevenir a sarcopenia ou evitar, né, a questão da desnutrição. E qual que é a realidade que a gente encontra? Café com leite e pão, que não oferece a questão nutricional desse idoso. Então, como eu falei anteriormente para vocês, existe a questão das estratégias. Eu vou tirar o café com leite e pão, que esse idoso gosta muito, eu não posso, quem sabe, fazer alguma combinação. Lá no lar, por exemplo, eu faço muito, 4 vezes na semana a gente vai comer comida de verdade, vai ser a massa, a carne, o ovinho, né, uma sopa batida que a gente já acrescenta a proteína ali junto, né, tentando cuidar muito desse visual para não ficar um alimento feio, e as outras vezes na semana, ou quem sabe, deixa para o lanche da tarde o teu café com leite e pão. Então, tentar mexer, levando em consideração a realidade do idoso e as preferências é muito importante quando a gente trata, né, essa população. A outra expectativa, ok, não fechou as calorias, as proteínas do plano alimentar, é só incluir o suplemento líquido que eles tomam lá depois da refeição para complementar e tá tudo certo. Então, a gente vê que eles não aceitam, eles tomam por 1 semana ou 2 semanas no máximo e não aceitam mais, principalmente por essa questão do gosto, do olfato que muda constantemente no idoso, né? Então, também vem daí a necessidade das estratégias, de quem sabe a gente tentar pensar num suplemento em pó, sem sabor, para estar colocando, claro que isso tudo avaliado, né, de forma individual. Se é um idoso que não está aceitando a questão da suplementação oral e está, né, num estado, enfim, tanto de saúde e doença, mas que traz a necessidade da nutrição integral, a gente tem que acabar indicando. Então, temos que usar estratégias antes de partir para o extremo, né? Mas não é tão fácil assim, só pensar que a gente vai incluir o suplemento que vai ficar tudo bem. Então, isso também tem que ser levado em consideração. E eu trouxe um pouco, para finalizar, da expectativa do idoso do consultório, né? Que eu recebo muito. O idoso diabético, doente renal crônico com uma das complicações e também com hipertensão, o que o manual nos manda, né? E que esse é o problema de que a teoria nos traz tudo de forma muito estratificada e o idoso não é assim, a gente tem que pensar como um todo. Então, a gente pensaria, vou aumentar fibras integrais em função do diabetes, né? A gente combina aí os carboidratos com fonte de gordura boa, com oleaginosas, né? Moídas ali para tentar ajudar no índice glicêmico também, reduz a proteína em função de ser um doente renal crônico, e aqui eu estou falando em tratamento conservador e não em hemodiálise, né? E restringe o sal, tanto em função da doença renal, mas também da hipertensão, né? Isso é o que a teoria nos manda. E qual que é a realidade? Se eu aumentar o integral, eu aumento o fósforo, que muitas vezes está descompensado no doente renal crônico. Se eu aumentar a gordura boa por meio das oleaginosas, também eu aumento o fósforo, né? Se eu retiro a proteína desse idoso, não mensuro a quantidade mínima, reduz massa muscular e isso vai acabar interferindo na funcionalidade do idoso. Se eu reduzo a comida, né, a questão de volume alimentar, reduzo o sal, eles não aceitam. Então, muitas vezes, dependendo dessa dinâmica farmacológica, a gente prefere incluir um alimento para hipertensão do que retirar o sal, né, melhorar a dose e alterar a dose do medicamento do que retirar o sal quando é um idoso que já não está tendo apetite. Então, existe toda uma questão que tem que ser avaliada, desde a preferência alimentar do idoso, a sua realidade em questão social e também, né, essa questão intrínseca de que não adianta a gente só seguir a literatura, o idoso é muito mais do que isso, a gente tem que trabalhar de forma interdisciplinar e multiprofissional, desenvolvendo novas metodologias, né? E o último, então, é o famoso, meu Deus, IMC de 18, tá com desnutrição, né? Pensando no IMC caracterizando para o idoso, eu preciso intervir, preciso entrar com suplementação, preciso passar uma sonda no idoso. Então, o primeiro momento que a gente pensa é isso, eu preciso fazer com que ele ganhe peso. Mas o que a gente encontra na realidade é o biotipo desse idoso. Então, muitas vezes é um idoso que desde que ele era criança, né? Ele tem uma característica mais emagrecida. Tem idosos lá no lar com 95, 96 anos e que são, assim, a gente, falando em valor de peso mesmo, com 1,50 de altura, eles têm 40 quilos. E que eu, quando cheguei lá, meu Deus do céu, o que é isso? Eu preciso intervir
para ontem. E, na verdade, não. A família me explica, né, e os funcionários também me explicaram na época de que não, que eles eram assim a vida inteira e que eles comem bem e que pela questão do biotipo não foi necessário. Diferente daquele idoso que constantemente tem perdido peso todas as semanas ou mensalmente, e que aí sim merece a nossa atenção. Então, essa forma individual de atender o idoso é muito importante. E, por fim, então, nem tudo é sobre calcular nutrientes, pessoal, é sobre amar o que se faz. Então, a gente precisa pensar na questão multidimensional desse idoso, pensar na questão multiprofissional. Então, nunca o idoso vai ser só nutrição, só fisioterapia, só medicina, só odonto, né? Ele tem inúmeras questões e que se a gente não souber trabalhar, desenvolvendo novas metodologias em prol do envelhecimento ativo, do envelhecimento saudável, né, dessa questão tanto de prevenção, mas também de tratamento da doença, a gente não sai do chão. Então, aqui eu trouxe algumas fotinhos lá na ILPI, que a gente faz oficinas com eles, né, nessa questão de ter o doce, sim, porque, né, pensando na comemoração, não é porque a gente está prevenindo doença que a gente tem que cortar tudo do que não é saudável para esse idoso. Aqui na residência, a gente fazia inúmeras atividades com os idosos, junto com o pessoal do DAT, né, do CREAT, como caminhadas, estimulando também essa questão funcional. Então, é muito sobre o amor mesmo que a gente sente sobre esse público e que, no fim, é o que nos interessa quando a gente pensa nessa multidimensionalidade da nutrição, do envelhecimento e de todas as profissões que vão estar nos auxiliando nesse cuidado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, fico à disposição. Gabi, que excelente apresentação, viu? Muito obrigado pela tua participação. Eu acho que a proposta que a gente havia conversado antes era essa mesmo, de trazer um ponto de vista amplo, né, sobre a questão alimentar. Eu achei bacana que, assim, vocês estão percebendo que cada apresentação de cada colega nosso hoje aqui está complementando um pouquinho do outro. E no final você vai ver que é um ciclo, não tem como atuar com o idoso pensando em um sistema, em uma coisa só. Nós temos que pensar global. E aí você traz essa questão da nutrição, complementa muito o que a Geórgia falou agora há pouco sobre a questão da força muscular, né? Então, assim, de coração, muito obrigado. Eu gostaria de ler para você o comentário da Ana Paula, tá? Ela colocou assim, ó, a nutrição pode e é tão ampla, porém, infelizmente, muitos não têm acesso e nem condições para poder fazer e seguir uma vida digna, com saúde e alimentação correta e saudável, né? Então, ela traz essa frase para ti. Se tu quiser comentar alguma coisa, vou te dar 1 minuto somente para você. Extrapolando um pouquinho aí na fala. Falei, se me deixar, eu passo a semana inteira aqui falando. Mas é bem essa... É bom te ouvir. Fica tranquila. Obrigada. Então, essa é a realidade mesmo que a gente encontra, assim, e por isso eu trouxe muito essa importância da gente avaliar a individualidade. Qual que é a realidade? Não apenas entregar um plano alimentar prescrito para o idoso, com alimentos que ele deveria ingerir, mas o que esse idoso encontra, né, dentro do seu ambiente familiar, tanto dentro da ILPI ou no ambiente hospitalar, o que a gente pode estar fazendo de uma forma amplificada, né, e de uma forma multiprofissional para auxiliar esse idoso. Como o Omar falou, não adianta só a gente pensar na questão da fisioterapia, a nutrição, se o idoso não estiver bem alimentado, né, no momento, não apenas no momento de realizar o exercício, mas como um todo, a gente não consegue trabalhar com esse idoso. Então, infelizmente, ainda existe muito dessa questão de não conseguirmos ofertar uma alimentação saudável e adequada para o idoso, mas trabalhamos tanto na forma de atendimento domiciliar, né, nas unidades básicas de saúde, para tentar se inserir da melhor forma, né, dentro desse âmbito de vivência do idoso, tentando encontrar sempre estratégias, né, para melhorar aí essa qualidade de vida a longo prazo, né, que infelizmente muitas vezes não é da melhor forma que a gente encontra essa realidade, mas tentamos sempre dar o nosso melhor para tentar ajudar essa população. Isso aí, muito bem explanado. Te agradeço de coração e já adianto que nós vamos fazer esse evento todo ano, e essa equipe maravilhosa que está apresentando aqui são pessoas convocadíssimas.
para a gente fazer de novo. E conta sempre com a gente aqui. Um grande abraço, muito obrigado. Um abraço, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.